Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos rever o conteúdo de dízima periódica e vamos dar continuidade, às nossas aulas de forma de acesso remoto. Bem, o que vai ser uma dízima periódica? Dízima periódica é um número decimal onde a sua parte decimal é formada por um número infinito de algarismos que se repetem periodicamente. Esse número que se repete periodicamente é chamado de período. Por exemplo, 2,33, 3333, 0,121212, 0,4, 333, 2,5222. E na primeira dízima aqui, 2,333. O período é o algarismo que se repete. Então, aqui nós percebemos que o algarismo 3 ele se repete infinitamente. Então, a gente chama 3 de período. Na dízima 0,121212, o período é o 12, porque são os algarismos que se repetem. O número decimal 0,32222, ele também é uma dízima, mas repare que ele tem uma parte que não se repete e uma parte que se repete. Esse tipo de dízima a gente chama de dízima composta. Ele é formado por um período, uma parte que não é periódica e uma parte que é periódica. Exemplos de dízimas compostas. 2,4333, 0,12555, 0,43777. Vamos então aprender a calcular a fração geratriz de uma dízima periódica. O que é a fração geratriz? É aquela que deu origem à dízima. O primeiro exemplo de uma dízima periódica simples, 0,222. Então, qual foi a fração que, ao dividir o numerador pelo denominador, deu a dízima 0,222? É a fração 2/9. Por quê? Se eu dividir o 2 pelo 9, vai dar a dízima 0,222. Mas como é que eu vou descobrir isso? Ou seja, dado a dízima, como é que eu descubro qual é a fração que deu origem a essa dízima? Eu observo o período. O período é 2. Então, o 2 eu vou colocar no meu numerador. E quantos algarismos tem esse período? Tem apenas um algarismo, que é o 2. Então, eu coloco 9 no meu denominador. Vamos ver um outro exemplo para ficar mais claro. 0,353535. O meu período é 35. Então, eu vou colocar 35 no numerador. E o meu período tem 2 algarismos. Então, eu vou colocar 2 noves no denominador. Então, a fração geratriz vai ser 35/99. Vamos ver um outro exemplo de dízima periódica. Só que agora, uma dízima periódica com uma parte inteira, seguido de uma dízima periódica simples. Por exemplo, 4,15151515. Então, ele tem uma parte inteira e uma parte da dízima periódica, onde o período é 15. Como é que eu posso fazer essa transformação? Ou seja, como é que eu posso calcular a fração geratriz? Eu vou separar a parte inteira e a dízima. 4,151515 pode ser escrito como 4 mais o decimal 0,151515. Esse aqui eu já sei calcular, que é como eu calculava anteriormente. Então, vai ficar 15, porque é o período, e 99, porque são 2 algarismos. Então, eu coloco 2 noves aqui embaixo. Então, eu vou fazer a soma da fração 4 mais 15/99. Lembrando que isso aqui é uma soma de fração. Então, eu tenho que calcular o MMC.
Coloco um 1 aqui embaixo, faço o MMC, então vai resultar 396 mais 15 sobre 99, que dá 411 sobre 99. Simplificando por 3, 137 sobre 33. Repetindo, hein? Quando eu tenho uma dízima que tem uma parte inteira e uma parte periódica, eu vou separar. Vou fazer a soma da parte inteira com a parte da dízima periódica. Sempre vou calcular um MMC, porque aqui sempre vai ser o inteiro, então eu tenho que colocar sobre 1 e calcular o MMC. E sempre simplificar ao final, se possível. Vamos ver um outro caso. Agora, se eu tiver uma dízima periódica com uma parte fracionária, uma parte que não se repete após a vírgula, tá? Então, na anterior, a parte inteira era na frente da vírgula. Agora, eu vou fazer com a parte que não se repete após a vírgula. Então, eu vou ensinar o método. Nós vamos fazer a parte inteira mais o algarismo que se repete. Então, a parte que não se repete com o primeiro dígito do período dá 27. Coloco aqui. Menos a parte inteira do anteperíodo. Esse 2 aqui, ó, eu chamo de anteperíodo, ou seja, são todos os algarismos antes do período. Então, vai ficar 27 menos 2 sobre o 9, porque é apenas um algarismo que se repete, o 7. E o 0, porque é apenas um algarismo que nós temos no anteperíodo. Então, vou repetir. 0,27777. O que é o anteperíodo? É o 2, é aquilo que vem antes da parte que se repete. O que é o período? É o 7, é o que está se repetindo. Então, eu vou pegar o algarismo do anteperíodo junto com o algarismo do período, 27, menos a parte do anteperíodo, sobre 9 e 0, sobre 90. Por quê? O 9, que é referente a um algarismo que se repete, e o 0, porque é referente a um algarismo do anteperíodo. Então, fica 25 sobre 90 avos. Pode simplificar? Toda vez que puder simplificar, vocês vão simplificar, tá? Essa é a dízima periódica composta. Outro caso de dízima periódica composta. Agora, parte inteira, parte que não se repete no anteperíodo e uma parte com o período 4 que se repete. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, eu vou observar a parte do número inteiro, que é o 3, com a parte do anteperíodo, que é o 75, com o período, que é o 4. Então, vai ficar 3.754 menos toda a parte do anteperíodo, que é o 3, o 7 e o 5, que dá 375, sobre o meu período, ele tem apenas um algarismo que se repete. Então, isso vai gerar um 9 apenas no denominador. E o meu anteperíodo, ele tem quantos algarismos que não se repete? Tem 2, 7 e o 5. Então, eu vou botar 2 zeros. E aí, eu vou efetuar essa conta, 3.754 menos 375 sobre 900, que vai resultar em 3.379 sobre 900.
Uma outra maneira de eu fazer esse exercício. Vamos observar. Eu tenho a dízima 3,13434, então eu vou separar a parte inteira 2 e a parte periódica 0,1343434. Então eu vou fazer a soma dessa parte inteira com a soma do período. Então vai ficar 134 menos 1 sobre 2 noves, porque aqui ó, o período é formado por 2 algarismos, e 1 zero, porque o anteperíodo tem apenas um algarismo. Então, eu vou colocar um aqui embaixo para poder calcular o MMC. Vou calcular o MMC dessas duas frações, então vai ficar 1980 mais 134 menos 1 sobre 990, que vai dar 2113 sobre 990. Bem, agora nós vamos fazer uns exercícios de fixação no caderno para poder fixar, claro, esse conteúdo de dízima periódica. Esse exercício eu peço que vocês copiem no caderno. Em seguida, fazer a atividade complementar da página 49, exercício 36 e 37. Então, vou repetir, hein? Exercício de fixação no caderno, sobre dízimas periódicas e fração geratriz, e o exercício da apostila, página 49, exercício 36 e 37. No próximo vídeo, eu vou fazer a correção desses exercícios. Eu peço que vocês não vejam o resultado sem tentar resolver a questão, tá? Então, a gente se vê em breve.